Sejam bem-vindos à Semana Acadêmica da Faculdade de Educação Física de Santos, da FEFES Unimes. E hoje, com muito orgulho, com muito carinho, apresento dois grandes amigos e dois grandes nomes, referências da educação física nacional, que são responsáveis pela prática da capoeira no Centro de Práticas Esportivas da USP, na USP. Mestre Gladson, um dos griots mais importantes da capoeira do estado de São Paulo, do Brasil. Aprendeu capoeira com o mestre Onça, discípulo de mestre Bimba, e é autor de alguns livros, entre eles A Capoeira do Engenho à Universidade, A Capoeira como Ferramenta Psicomotora para a Cidadania, e milita há muito tempo na área educacional da capoeira, ministrando os cursos no Brasil e no exterior. Teve a felicidade de ter um grande discípulo, entre eles o contramestre Vinícius Reine, também responsável pelo CPUSP, hoje um dos coordenadores, e também ministra cursos no Brasil e no exterior com a prática da capoeira. Meus amigos Gladson e Vinícius, uma honra tê-los conosco na primeira Faculdade de Educação Física do Brasil, na FEPES, onde Rei Pelé e muitos grandes acadêmicos cursaram, e temos a honra de tê-los conosco nessa semana. Estão conosco o professor Paulo Correia, a professora Raquel Menezes, o professor Cláudio Scorsini e o nosso coordenador de curso, professor Marcelo, ao qual eu parabenizo pela brilhante coordenação do curso e do seminário acadêmico. Fiquem à vontade, temos alguns minutos para vocês nos inundarem aí de conhecimento, com grandes saberes popular e acadêmico que desenvolvem. Muito obrigado, fiquem à vontade. Então, bom dia a todos e todas, tá? E, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui ao professor mestre Marcelo Casati, né, que é o coordenador da faculdade FEFES Unimes, tá? Ao mestre Márcio e a todos os demais professores, tá? Eu posso errar o nome, a Raquel, né? Paulo Correia, tá? E demais participantes que estejam aí com a gente, tá? Por essa oportunidade de estar com vocês aí, tá? Nesse momento, aprendendo bastante com todos vocês aí e tentando fazer uma passagem daquilo que representa a nossa arte e cultura brasileira, a nossa capoeira, tá? Com relação aí à minha apresentação, né? Eu volto a dizer para vocês que eu sou um eterno aprendiz da Universidade da Vida e aproveito, sim, agradeço esse momento de ser chamado de doutor pelo professor Marcelo e tudo mais, mas quero deixar claro também que hoje eu sou aquele indivíduo que teve a ousadia, né, como chama o primeiro livro, Capoeira do Engenho à Universidade, de colocar na USP, nas escolas, né, principais escolas aqui de São Paulo e tudo mais, né, na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, no antigo DEF da Água Branca, onde era a Escola de Educação Física, e outras coisas mais. E realmente tenho, sim, hoje, quem está no meu lugar, né, já está mais de tantos, 20 e tantos anos lá com a gente, é o contramestre Vinícius, professor Vinícius, que hoje é o responsável por tudo aquilo que eu criei, que nós criamos juntos, muitas outras coisas, e ele hoje dá continuidade para fazer melhorar cada vez mais aquilo que a gente deixou. E estamos juntos aí, enquanto coordenador e tudo mais, tá bom? Posso dar... o Vinícius vai se apresentar agora e depois eu falo, é isso? Perfeito. Muito bom. Então, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia, né? Agradecer também por essa oportunidade. Primeiramente ao mestre Márcio aí, professor Márcio, que nos convidou, né? O nosso querido amigo, irmão, companheiro aí de capoeira de trabalho. E também, né, professor Marcelo Casati, professor Paulo Correia, professora Raquel Menezes e todos os demais presentes que estão aí nos assistindo nessa manhã. E dizer que é um orgulho, uma alegria a gente estar aqui hoje, né? Fico feliz de saber, né, que a FEFES é a primeira universidade, a primeira faculdade de educação física, não sabia dessa informação. Então, já mostra aí toda a relevância, né, dessa instituição. E dentro dessa cidade maravilhosa que é Santos, né, que é uma cidade que, ou seja, respira movimento, né, em diversas modalidades, e a nossa capoeira aí, que tem o mestre Márcio como um grande representante com esse trabalho magnífico. E, como o mestre Gladson falou, né, também saudar o meu mestre aí, o mestre Gladson, uma alegria estar com ele aqui compartilhando esse momento. E
E como ele falou, né, a gente atua aqui na Universidade de São Paulo, no Centro de Práticas Esportivas, atendendo a comunidade da universidade, né? Mas desenvolvemos uma série de trabalhos, um deles, por exemplo, no Capão Redondo, no projeto Porta Aberta, um projeto social que desenvolvemos já há mais de 20 anos. A gente tem um orgulho e uma alegria muito grande, vamos falar mais ao longo da palestra aí sobre isso. E, bueno, além de, claro, né, toda a parte da formação pedagógica e formação de professores que a gente vem desenvolvendo no campo da capoeira, e sempre tentando aliar, né, o saber popular da capoeira com toda a sua riqueza, com o saber acadêmico da educação física. Eu acho que essa junção dessas duas áreas é muito rica, né, muito produtiva, e dá um jogo muito bonito, né? Então, nesse momento aqui, nessa roda de saberes, a gente vai falar um pouco sobre isso. A minha formação é na educação física, né? Eu sou nascido na Bahia, em Salvador, e aonde iniciei lá a minha prática com a capoeira desde criança, né? E depois vim para São Paulo, me formei aqui na USP mesmo, na Escola de Educação Física, e, né, meu campo de especialização realmente é a capoeira, mas também atuo aqui com condicionamento físico integrado, com pilates, com gestão esportiva, enfim, né, na área da educação física a gente é um pouco polivalente, né, a gente vai construindo a nossa formação dentro da riqueza, dentro da diversidade, porque na verdade todas as áreas vão se relacionando e eu acho que é importante buscar, né, esses elementos diversos para que a gente tenha uma formação ampla. Claro, tem uma formação específica que é importante, mas também sem perder a visão mais ampla da formação, né? Enfim, que esse campo de atuação nosso é muito dinâmico e a gente precisa sempre estar se atualizando e buscando conhecimento. Então é isso. Feitas essas considerações iniciais, a gente vai fazer esse jogo de saberes, essa roda de saberes, esse bate-papo aí. E é isso aí. Vamos lá. Passo a palavra para o meu mestre Gladson. Ok, então. Então vamos dar um comecinho assim, né? Falar alguma coisinha assim. O conhecimento corporal é uma habilidade, né? Assim que a gente tem inicial para o melhor entendimento das outras habilidades, né? E para a formação da personalidade de todos nós, da criança por excelência, né? Ela contribui de maneira expressiva, né, para a formação, a estruturação do esquema corporal, né? E tem como objetivo principal incentivar a prática do movimento, né, em todas as etapas da nossa vida, né? E por meio dessas atividades, as crianças, os adolescentes, os adultos, elas têm condições de se divertirem, criam, né, interpretam e se relacionam com o mundo em que vivemos, né? Sabemos todos nós que agimos no mundo, né, no nosso caminhar, né, buscando os nossos conhecimentos desde a infância, adolescência, a idade adulta, né, e ao chegarmos acima de 60 anos, utilizando o nosso corpo e mais especificamente através do movimento. É o movimento corporal, né, que nos possibilita a se comunicar, trabalhar, aprender, né, ensinar e sentir o mundo, né? E sermos sentidos também, né? Então, eu acho que o corpo no universo da nossa modalidade, da nossa arte, da capoeira por excelência, né? É um corpo atuante no aspecto tanto recreativo como estético, né? Ético e educacional, principalmente nos dias de hoje, educacionalmente falando, né? E a capoeira, ela trabalha a liberdade do corpo, né? Por meio dos movimentos vivenciados na roda, né? Envolvendo a mobilidade, a flexibilidade, o tempo de reação, a audição, o enfoque do ritmo corporal, né? Quando nós escutamos e sentimos o ritmo entonado pelo berimbau, né? E demais instrumentos que permeiam a nossa roda. E assim, quando a gente começa a melhor entender o nosso corpo, né? Nos nossos treinamentos individuais, né? A gente vai se preparando para sentir o quanto o nosso corpo vai ao encontro dos outros corpos, que precisam ser respeitados para melhor compreender o seu corpo, né? Então, isso é muito bacana dentro da nossa arte e cultura brasileira, né? A nossa capoeira. E nós temos muitas possibilidades dentro da individualidade, fazer com que nós conheçamos o nosso corpo. O professor está ali olhando, né? E muitas vezes nós temos crianças
adolescentes, adultos, né? Ainda carentes de uma boa movimentação, porque não foram preparados desde a criança até aquele momento, né? E o que acontece? O professor vai oportunizá-lo, né? A fazer com que ele, olhando seus movimentos, criando junto com o professor, recriando movimentos da nossa modalidade, eles vão sintonizando melhor com a formação do seu corpo, não é mesmo? O que acontece? Se eu sou inibido, né, e estou dentro de uma roda de capoeira com um menino muito extrovertido, eu vou ficar mais inibido ainda. Então, é o momento ideal da gente começar a mostrar o valor que tem o extrovertido para melhorar a qualidade do introvertido, né? Quando nós estamos, por exemplo, nos nossos projetos sociais, não só no nosso projeto social, mas em projetos sociais que existem por aí, nós precisamos melhorar cada vez mais a nossa oportunidade de entender o ser humano que nos habita, né, para poder sentir realmente o humano que está na nossa frente. Muitas vezes maltratado pela sociedade, maltratado na própria família, sem o pai, sem a mãe, e de repente ele começa a acreditar naquele indivíduo que ele nunca viu na vida, né, dando uma possibilidade de entendê-lo e de fazer com que ele seja alguém também. Então, a capoeira é um momento muito bacana que a gente tem para poder mostrar tudo isso, né? Nós todos agimos no mundo, né, no nosso caminhar, desde a infância, adolescência, idade adulta, né? E quando nós chegamos acima dos 60 anos, né, as coisas vão piorando. Logicamente, eu não jogo mais capoeira como eu jogava antes, mas eu tenho o direito e a oportunidade de uma roda de capoeira comprar um jogo ou ser chamado pelo mestre Márcio, pelo contramestre Vinícius, para jogar com eles e ser respeitado, não é? Dentro dos movimentos que hoje eles têm muito melhor do que eu, mas eu tenho o direito de estar jogando para fora o meu entusiasmo, né? A minha oportunidade de estar ali com eles, né? Uma vez mestre, outra vez um mestre que sentado na cadeira, sem mexer os meus braços e minhas pernas, eu ainda posso dar uma boa aula para muitas pessoas iniciantes e aqueles que estão já há muito tempo na capoeira, porque é tudo aquilo que a gente tem dentro do âmbito do nosso ser, voltado para melhorar a qualidade de vida do ser humano, usando esses movimentos dessa nobre arte chamada capoeira. Então, nós, enquanto profissionais da educação física, atendendo a qualquer que seja a modalidade, a gente escolhemos sim a melhor profissão do mundo, me desculpem as outras, mas é o momento que hoje nós podemos estar frente a frente com uma criança, com um adolescente, né, com uma terceira idade, que estão muito precisados de olho no olho, entendeu? E que a gente possa realmente se tocar, participar de competições em que eu possa estar ao lado de um introvertido, ao lado daquele que tem menor capacidade corporal do que eu, aquele que tem uma deficiência, mas todos nós unidos procurando alcançar o objetivo sem sermos campeões. Todos nós de mãos dadas, tentando, né, sermos agraciados e agraciar aqueles que estão em todos de nós. Principalmente quando nós trabalhamos em projetos sociais, tá? Não para fazer um campeão, não para fazer um grande capoeirista, mas para fazer daquele ser humano a oportunidade dele se conhecer, se autoconhecer direitinho, conhecer outras oportunidades na vida. E hoje, graças a Deus, nós podemos ser um mestre de capoeira advogado, um mestre de capoeira professor de educação física, um mestre de capoeira pedagogo, psicólogo, o que ele quiser ser da vida. E que a gente possa realmente, né, provocar esse sentimento de riqueza interior que cada um de nós tem, mas às vezes o momento onde ele está, ou a circunstância onde eles vivem, não tem essa oportunidade deles começarem a entender do que eles são capazes, né? E na vida como um todo. E isso, graças a Deus, cada um de nós, dentro da sua arte, nós podemos realmente, né, facilitar esse aprendizado. E essa busca por um universo melhor, por um caminhar mais austero, né? Pegando todo esse legado, né, que a humanidade deixa para nós, né, deletando as mazelas da vida e triplicando cada vez mais tudo aquilo que cada um de nós passa ao nosso entorno, né,
de tudo aquilo que nós aprendemos na vida como um todo, desde os princípios de berço, tá? E deixar bem claro, né, que, independente de qualquer que seja as oportunidades que nós estamos dando para eles, eles precisam entender o que é o brincar, o se divertir, o competir, mas respeitando o outro, né? Jogar com e não contra, e realmente entender que o sim, o não, o carinho, tá? O obedecer às ordens, né? O bom dia, benção mamãe, benção papai, com licença, senhora. Tudo isso é primordial na vida de hoje. Falta no mundo moderno, em qualquer país do mundo. Por isso que eu digo assim, me desculpe se eu vou dizer alguma besteira, mas eu sempre me encaminhei pelos princípios de berço que eu tive no meu aprendizado, na minha família e tudo mais, né? No meu berço, nessa negritude e tudo mais, mas procurando mostrar os valores desse princípio de berço, caminhando, recebendo os ensinamentos da vida e preservando, sim, o não e o carinho, né? Eu tive uma oportunidade de estudar numa escola pública, no ginásio, tendo a matéria latim. Hoje a gente não tem nem na universidade, né? Professores que diziam assim: olha, dona Zilda, que era minha mãe, venha buscar seu filho daqui na quinta-feira, 1 hora mais tarde, que eu preciso passar uma melhoria dar um reforço escolar para ele, história, geografia, matemática. Tudo isso nós temos hoje dentro de nós, né? Dentro da educação física. Nós, dentro da educação física, dentro da capoeira, nós ensinamos matemática, nós ensinamos história, geografia, né? Geometria, tudo isso, só pelos movimentos da nossa arte e cultura brasileira. E é fundamentado em tudo isso que eu acho que, dizendo a todos os professores da FEFS, da Unimes, tá? Que vocês têm uma oportunidade ímpar, né? Principalmente o mestre Márcio com a capoeira, de mostrar realmente um futuro melhor para todos os seus alunos e que eles possam triplicar todos esses ensinamentos que eles estão tendo de vocês para melhorar a qualidade de vida de todo o seu entorno. E cada um sabe quais são os seres humanos que estão ao seu entorno. Mas eu continuo dizendo assim: caminhe, olhe, tá? Tudo que a gente aprende na nossa lateralidade, dentro da nossa arte e cultura brasileira, tá? No caminhar da vida, né? A olhar para a esquerda e para a direita. Se houver alguém ali sentado num gueto da rua, estendeu a mãozinha, vá lá. Talvez ele não precise de R$1, de R$5, nem R$10. Ele precisa de um cumprimento e de uma fala. Muitas coisas eu aprendi na minha vida com isso aí. Muitas coisas nós aprendemos no nosso projeto Porta Aberta e em outros projetos que a gente trabalha, né? Nós fazemos trabalho também na antiga FEBEM, Fundação Casa. Olha, as pessoas que ali existem, né, com o conhecimento que falta para eles melhorar aquela qualidade de ser humano que tem ali dentro, só estão precisando de uma falazinha para que a gente possa realmente fortalecê-los para um mundo melhor. E tudo isso eu fiz enquanto professor de educação física, aliado aos ensinamentos da arte e cultura brasileira, que é a nossa capoeira, tá? Então, nós temos uma oportunidade muito ímpar, muito grande para chegar e oportunizar uma melhoria de qualidade de vida a todos ao nosso entorno, tá? Eu acho que paro por aqui, né, para o professor Vinícius dar continuidade, tá? E muito obrigado aí o ouvir, né, desse pouco conhecimento aqui, mas é de um coração muito grande que vive o ser humano como ele deve ser vivido. E eu sei que um dia vou chegar lá. Falta muito tempo ainda, mas cada dia que passa agora é mais uma oportunidade que eu tenho de me relacionar com vocês e sentir a brandura dos seus corações, porque a gente vai ficando cada vez mais, né, firme no caminhar para continuar ajudando a todos, mas precisando também de um pouco mais. E opa, dá uma paradinha aí, não é mesmo? Respeitando o nosso corpo como nós estamos hoje. Mas quero deixar bem claro para vocês todos o que vocês estão dinamizando na universidade de vocês. Eu dou meus parabéns. Muito obrigado. Ô, mestre Gladson, maravilha, sensacional como sempre. Muito obrigado. Passar a palavra agora para o querido contramestre Vinícius. Agradecer a presença da doutora Letícia Vidor, autora de diversos livros, professor Ricardo Haddad também. Muito obrigado pela presença. Olha, eu vou aproveitar, mestre Márcio. Mestre Márcio?
À vontade, meu mestre, à vontade sempre. Eu vou aproveitar para dar um bom dia aí, tá? E parabenizar também essa menina que eu conheci adolescente, a professora a doutora Letícia Vidor, tá? E faz tempo que eu não a vejo, mas contribuiu e contribui muito, né, com a nossa arte e cultura brasileira aí. Parabéns! Maravilha, meus amigos. Bom, após essa fala linda aí do Mestre Gladys, né? Mestre Gladys que realmente para mim é uma inspiração, né? Eu fui para a educação física por causa do Mestre Gladys, né? Acho que cada um de nós tem um exemplo aí de, né, um professor muitas vezes que nos inspira, e para mim foi o Mestre Gladys. Eu que estava na área da economia e acabei migrando para a educação física, porque quando eu vi o Mestre Gladys atuando, eu falei, não, eu quero ser isso aí, eu quero trabalhar com educação física através do movimento corporal, a cultura corporal do movimento, né, especificamente da capoeira, inspirado em toda a sapiência aí do Mestre Gladys. E dando um pouco de continuidade, né, à fala do Mestre Gladys, eu queria ressaltar, né, um pouco a capoeira. Não sei até que ponto a maioria de vocês aí conhece a capoeira, pratica a capoeira, né, esse rico universo que é a capoeira, que é fantástico, né, porque tem muitas possibilidades, né, a capoeira tem toda uma base de movimento, de movimentação, né, dos seus movimentos de ataque, defesa, contra-ataque, os movimentos acrobáticos, né, que a gente trabalha em diversos planos, no plano baixo, médio, no plano alto, né? Movimentos também com fase aérea, movimentos mais simples, movimentos com um grau de complexidade maior, né? Mas, enfim, é toda uma gama, né, de possibilidades motoras que a capoeira oferece, que realmente, né, promove e favorece o desenvolvimento motor, né, do indivíduo nas diferentes fases. Então, eu, por exemplo, agora estou tendo a experiência da paternidade aqui, estou com a minha recém-nascida aqui de 5 dias, e a mãe dela, que é capoeirista, né, já estava praticando a capoeira ao longo da gestação. Então, acho que a psicomotricidade, quando a gente pensa no desenvolvimento psicomotor, isso começa, né, já na fase intrauterina, né? Então, a importância também da mãe, da gestante, ter as suas práticas de movimento, porque aquilo com certeza já está impactando no desenvolvimento psicomotor, né, da criança, no caso aqui, da bebê que ainda está no ventre, né? E a capoeira, né, é essa modalidade. Ou seja, e o mais importante é que a capoeira trabalha toda a sua movimentação dentro de um aspecto rítmico, né, proporcionado pela musicalidade, que também é riquíssima, né, através dos seus instrumentos, através dos seus diferentes ritmos, né? A gente tem os ritmos mais intensos, mais suaves, né? E isso vai dando todo um estímulo, né, e um significado para a movimentação que a gente faz na capoeira, para o jogo da capoeira, que é um jogo relacional, né? Você pode jogar capoeira sozinho, mas o jogo efetivamente da capoeira você faz dentro de uma relação, dentro de um diálogo, dentro de uma troca com o outro, e mais especificamente no contexto da roda, né, que é um contexto ritual. Apesar de que agora a gente está nessa pandemia, a gente está tendo que praticar capoeira, né, em nossas casas. Aqueles que têm a oportunidade de praticar em parceria com alguém têm essa felicidade, e muitas pessoas estão praticando sozinho. Mas toda essa interação, né, que é proporcionada através do jogo da capoeira, isso leva ao desenvolvimento, né, não só do aspecto motor, claro, mas sempre integrado com o aspecto cognitivo, né, desenvolvendo as valências cognitivas, as valências emocionais e as valências sociais, né? E dentro desse contexto cultural que é a capoeira, que está repleto de símbolos, né, baseados também na sua ancestralidade, que são os seus mestres, né, os nossos griots, né, os nossos antecessores, e todo esse ambiente é um ambiente de uma riqueza, né, de aprendizado muito grande, né, que impacta realmente o indivíduo em várias dimensões. E, especificamente, né, nas fases iniciais da vida, quando a gente pensa na criança, então eu estava falando, né, já enquanto bebê, né, a gente já tem essa estimulação. Hoje em dia a gente já tem aulas especificamente em creches, em berçários de capoeira para bebê, e principalmente o aspecto musical, né, como estímulo aí para o desenvolvimento desse indivíduo, né? A gente sabe que o indivíduo, para desenvolver, ele precisa dos estímulos, né, os estímulos sensoriais, né, tátil, visual, enfim, né, auditivo e todos os demais. E a capoeira traz esses elementos, traz essas possibilidades. E sempre, claro, dentro de uma base lúdica, né?
e principalmente quando a gente fala de crianças, o jogo, a brincadeira, né? Então, isso a gente tem que aqui reverenciar o mestre Gladson, que é o pioneiro nessa proposta, nessa pedagogia lúdica da capoeira, né? Quando já na década de 80 ele trouxe justamente os elementos da educação física, os jogos recreativos, as dinâmicas, né, para o contexto da capoeira, entendendo que para ensinar capoeira para criança não é a mesma coisa do que ensinar para um adulto, né? Então, à medida que as portas das escolas, né, foram se abrindo para a capoeira, foi se observando essa necessidade de se buscar uma pedagogia específica, uma metodologia específica, né, que respeitasse as características das crianças, né, enfim, nas suas diversas fases de movimento, de desenvolvimento. E o mestre Gladson justamente trouxe aquilo que no primeiro momento parecia uma inovação, né, justamente trazendo o conhecimento da educação física, dos jogos recreativos e, claro, adaptando para a realidade da capoeira, né? A gente nunca pode perder a identidade, então a capoeira tem esses elementos, né, que são os seus movimentos característicos, né, movimentos próprios, tem toda essa parte da musicalidade, né, tem a própria oralidade, que é essa coisa que a gente usa muito, que é a contação de histórias, né? Quando trabalha com as crianças, você contar histórias, né, trazer histórias aí, enfim, né, adaptado sempre à linguagem infantil, mas, né, desde essa coisa da vinda, né, do aspecto histórico da capoeira, da vinda dos negros da África, a chegada no Brasil, contextualizando com todo esse momento, né, que foi a era colonial e todas as outras fases que se sucederam. Então, isso de uma riqueza muito grande, inclusive, né, para trabalhar uma consciência, né, e uma educação étnico-racial, né, lembrando aí até do nosso mestre Valdenor, que é um especialista nessa área, mas a capoeira também possibilita a possibilidade de você, né, e fundamentalmente de você trabalhar essa temática da cultura negra, né, do povo preto, das suas contribuições, os seus heróis, né, se a gente pensa aí em Zumbi, Dandara, e especificamente no contexto da capoeira, a gente tem o mestre Bimba, o mestre Pastinha, o Besouro, que são verdadeiros heróis, né, brasileiros e que precisam estar presentes no imaginário, né, e no processo educativo das nossas crianças e nossos adolescentes também, né, no sentido de valorizar essa contribuição, né, da cultura negra e, naturalmente, valorizando a capoeira, e não só a capoeira, né? A capoeira está relacionada a uma série de outras manifestações da cultura afro-brasileiras, como, por exemplo, o samba de roda, o maculelê, a puxada de rede, o jongo, né? E tantas outras, que existe realmente uma interação muito forte, e no contexto da capoeira, a gente consegue trabalhar com todas essas manifestações, né? Adaptando as diferentes realidades, né, dos públicos, das faixas etárias, e realmente é uma experiência pedagógica fantástica, né? E principalmente também contribuindo aí para a construção de uma identidade brasileira, afro-brasileira, né, que é fundamental para você, enfim, né, numa educação aí das nossas crianças, da nossa juventude e das pessoas em geral. Lembrando que hoje a capoeira também está no mundo, né? Você vê que todo esse potencial cultural e formativo da capoeira levou a capoeira para quase 170, a gente não tem um dado preciso de quantos países, né? Mas você veja que ela está sendo, né, muito bem aceita no mundo inteiro. E também, né, não só por adultos, atualmente, muito trabalho infantil, em escolas, né, com a capoeira também aí muito afora. Sem falar, né, de públicos, por exemplo, como as pessoas com deficiência, que aí a gente tem o mestre Márcio como, né, uma grande referência nessa área de atuação, e que a capoeira, né, com todas as suas possibilidades, com todas as suas potencialidades, de uma forma adaptada, né, de uma forma sensível, onde a capoeira também tem que olhar para cada indivíduo, né, com as suas necessidades, com as suas potencialidades, ela consegue realmente promover esse desenvolvimento integral, né, desenvolvimento psicomotor, né, no aspecto motor, social, cognitivo, cultural. Então é fantástico o que a gente tem visto aí nos últimos anos, a partir justamente do trabalho de grandes profissionais, saudar aí o mestre Giolino, que está chegando também, né, que tem buscado desenvolver essa pedagogia própria da capoeira, né, atendendo essas demandas, e é fundamental essa relação com a educação física, né, o conhecimento da educação física, o conhecimento da ciência, quando ele interage com o conhecimento da capoeira, isso gera um campo pedagógico, né, um campo de atuação riquíssimo.
E é fantástico ver que, por exemplo, faculdades como a FEFES, né, aqui na USP e tantas outras, têm a capoeira presente, né, e principalmente quando ela está presente na formação dos estudantes, aí seja da licenciatura, do bacharelado, justamente por oportunizar, né, que, enfim, esses futuros profissionais, eles possam realmente ter a capoeira como uma possibilidade de atuação. Infelizmente ainda existe um certo estereótipo, né, a gente tem constatado isso em relação à capoeira, as pessoas... primeiro existe preconceito, né, vamos falar a verdade, que existe um certo preconceito contra a capoeira, né, isso está relacionado ao racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, né? Então a capoeira, por ser uma manifestação da cultura negra, né, muitas vezes não é valorizada e, ao contrário, é discriminada, né? A gente vê outras modalidades, às vezes modalidades olímpicas, né, que são alienígenas, claro, nada contra, né? Todas as modalidades têm seu valor, mas a capoeira é uma manifestação da cultura brasileira, né? Da cultura afro-brasileira. Então, a gente tem muito campo ainda para trabalhar nesse aspecto, né, de valorizar a nossa cultura para que ela esteja presente realmente na maioria das escolas, né, e principalmente nas escolas públicas. Eu acho que a gente tem ainda um desafio muito grande. Só um segundo. E tudo isso, né, é uma coisa aí que a gente vai ter que trabalhar a médio e longo prazo para pensar, inclusive, em políticas públicas para que realmente a capoeira esteja presente em mais instituições públicas, podendo atingir, né, e chegar ao alcance aí de muitas mais pessoas. Mas, por enquanto, o que é feito são trabalhos, né, como esse aqui do mestre Márcio, como o nosso aqui na USP, de tantos outros profissionais que estão aqui presentes, né, pelo amor, pela dedicação que tem pela capoeira, né, levando ela a todos os segmentos da sociedade, né, como o mestre Márcio fala, né, a gente tem constatado cada vez mais os benefícios que ela tem proporcionado, né, para o desenvolvimento das pessoas em todos os níveis, para a promoção da qualidade de vida, para a promoção de uma saúde, promoção de autonomia, né, promoção de identidade, né, todo o aspecto emocional também, né, a promoção da autoestima. E aí, falando um pouco desse trabalho, um pouco mais desse trabalho que a gente desenvolve aqui no projeto Porta Aberta, né, que já fica o convite aí para vocês conhecerem quando esse projeto retornar. Então, a gente tem ali um ambiente, né, de uma certa vulnerabilidade social, né, socioeconômica, porque são bairros, né, enfim, mais periféricos, e existe uma série de carências em geral, né, de estruturas públicas, né, de serviços públicos em geral, e a capoeira chega trazendo uma série de elementos, né, dando empoderamento, né, para essas pessoas, para esses jovens, para essas crianças, e a gente vê verdadeiras transformações de vida, né, onde, ao invés de ir para um caminho, né, muitas vezes que poderia ter sido um caminho de criminalidade, né, que a gente sabe que é um problema tão sério no nosso país, a capoeira traz uma consciência, traz um empoderamento, né, traz uma autoestima, traz um reconhecimento do próprio valor e leva essas crianças, né, esses jovens a desenvolverem um projeto de vida, né, a se tornarem educadores. A gente tem uma série lá de jovens que iniciaram esse trabalho, que hoje são professores de educação física, são pedagogos, alguns inclusive indo para a área acadêmica, fazendo mestrado, fazendo doutorado, né? Mas tudo isso a partir de uma pedagogia, que é a pedagogia que tem o quê? Um amor, né? Tem um carinho pelo ser humano. Eu acho que quando a gente pensa em capoeira, um instrumento psicomotor para a cidadania, a gente não pode esquecer de elementos fundamentais de uma pedagogia, né, significativa, lembrando aí que também o nosso Paulo Freire, né, nos trazia essa questão do amor, né, pelos nossos jovens, o educar com amor, né, porque educar é mais do que uma profissão, tá certo, mestre Márcio? É uma missão e a gente realmente tem que encampar isso com muita dedicação, com muito estudo, né, aprendendo no dia a dia, lógico, né, e aprendendo com cada ser humano. Cada ser humano nos traz uma lição, nos traz um aprendizado. Então, se a gente tiver esse olhar cuidadoso com cada um dos nossos alunos, a gente vai enxergar cada uma das suas necessidades e principalmente cada uma das suas potencialidades, né, seja no aspecto individual e principalmente no coletivo, né, quando eles se unem, e a capoeira proporciona isso de uma forma muito interessante, muito rica, né? E nesse ambiente, por exemplo, do projeto Porta Aberta, né, que é desenvolvido no parque público, que é o Parque Santo Dias, você tem ali um momento, né, de fortalecimento, de união daquelas crianças, e um ambiente seguro, né, porque muitas vezes nesses ambientes, enfim, né, de certa vulnerabilidade, existe uma série de ameaças, e a capoeira se torna
ali, digamos, um quilombo, né? Pelo menos naqueles momentos ali de reunião, das atividades sendo desenvolvidas, e principalmente também com a presença da família, né? O mestre Gladys tem uma fala, ele fala do trinômio, né? O educador, educando e família. Então, quando a gente consegue trazer a família, trazer os pais para o ambiente educacional, para o ambiente da roda da capoeira, isso se torna um ambiente muito rico, né? Até porque tem certas características da criança que só os pais vão conhecer, né? Os pais que estão ali no dia a dia e conhecem o detalhe, né? O Márcio, por exemplo, que trabalha com pessoas com deficiência, com autismo, por exemplo, né? Com a síndrome do autismo. Quantos relatos eu já escutei do mestre Márcio que o pai falou algum pequeno aspecto da característica daquela criança, né? De uma coisa que ela gosta, às vezes de um personagem, enfim, e que foi trazido aquilo para o ambiente, né? Enfim, da aula, das atividades do dia a dia da escola, e aquilo fez toda a diferença, né? Se tornou aquele ambiente mais significativo e tornou o aprendizado mais rico, enfim, mais alegre, e toda a questão do vínculo também entre o educador, né, e o educando, mais interessante, com mais possibilidade. Então, acho que a gente tem que estar atento e estar sensível a esses detalhes, né, trazer esses elementos para a nossa prática, e a partir daí, né, claro, sempre desenvolvendo propostas com muita criatividade, né, com muita inventividade, aproveitando de todo esse arcabouço, no caso, por exemplo, da capoeira, né, e somando tudo isso, o resultado sempre é positivo, né? Os ganhos são positivos em termos de desenvolvimento e a gente vai ter sempre a possibilidade de estar ajudando, né, estar colaborando. Claro, a gente não faz nada sozinho, né? Com a ajuda, às vezes, dessa equipe multidisciplinar, que é a própria família, que são os outros colegas, que são os outros profissionais das áreas relacionadas, a gente vai estar promovendo aí esse desenvolvimento, né, integral, esse desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento cultural, né, o desenvolvimento social das crianças, dos adolescentes, dos adultos e dos idosos também, né, que a capoeira hoje ela vai do -1 ou do 0, né? Como a minha filhinha aqui, que já na barriga da mamãe já fazia lá seus movimentos quando a gente tocava o berimbau, já escutando o som. E hoje em dia a gente vê aí pessoas com 80 anos de idade, o próprio mestre Gladson acabou de fazer 78 anos e está aí ativo, né? Fazendo a capoeira, e a gente vê hoje trabalhos fantásticos. O próprio mestre Márcio, aqui em São Paulo, tem o mestre Geraldinho, né? Hoje em dia tem uma atividade que chama capoterapia, né? Que é a terapia através da capoeira. E esse público da melhor idade, da terceira idade, tem se encantado, né, com a capoeira, justamente porque muitas vezes a capoeira é um regresso à infância. A gente se utiliza muito em todo esse aspecto da musicalidade da capoeira, né? O mestre Gladys também é especialista nisso, de trazer as músicas infantis, as músicas da cultura popular, né, que muitas vezes estão se perdendo hoje, infelizmente, na educação física. E a capoeira faz todo esse resgate, né, de você cantar ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar no ritmo do berimbau, né, e a partir daí você propor uma série de desafios motores, cognitivos, né, emocionais para essas crianças, e realmente é de uma riqueza fantástica. Por isso que fica realmente a recomendação de que vocês aproveitem, né, vocês que estão aí na FEFES, que têm essa oportunidade de ter o mestre Márcio ministrando, né, essas aulas, aproveitem o máximo e realmente acolham a capoeira, busquem um bom profissional, né, aquele que realmente é comprometido com o aspecto pedagógico, educacional da capoeira, e aí a gente consegue enxergar todo o potencial da capoeira, né, porque a capoeira é um ambiente muito diverso, e às vezes as pessoas têm alguma experiência com a capoeira que não é tão boa, né, às vezes de um ambiente que não era tão legal, e aí se decepcionam e abandonam a capoeira. Então a gente sempre, olha, reconsidere, né? É como tudo, na educação física vão existir os bons profissionais e aqueles que talvez não sejam tão bons. Então, a gente tem que se encantar com os bons trabalhos, se inspirar com os bons profissionais, né? E, enfim, continuar buscando e aprendendo. E a capoeira, realmente, quando ela é muito bem trabalhada, né? Ela é um instrumento fantástico de desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento da cidadania, desenvolvimento da cultura. Então é isso, meus amigos. Passo aí a palavra mais uma vez para o mestre Gladys, de repente para ele fazer alguma consideração final e a gente dá continuidade, talvez com alguma pergunta, algum comentário de vocês também. Muito obrigado. Maravilha, Vinícius. Sempre maravilhoso, meu irmão. Honra ser seu amigo, seu irmão.
Parabéns para nossa princesa Valentina. Queria registrar a presença do mestre Diolino, que é um grande mestre do ABC aqui de São Paulo, faz um trabalho maravilhoso no Sesc São Caetano. E o professor Diego, egresso da FEFS, faz um trabalho maravilhoso no Colégio Ômega, participando do projeto Capoeira de Escola. A todos os alunos, agradecer a presença. Conversei com o professor Marcelo, a gente pode abrir para perguntas, mas se o mestre Gladys quiser fazer também algumas considerações, seria de bom grado. Mestre, à vontade, sempre uma honra ouvir o senhor. E gostaria até que o senhor pudesse, mestre, ter uma frase muito enigmática que o senhor fala, que é: não há pobre tão pobre que não possa doar, não há rico tão rico que não possa pedir. É uma maravilha de filosofia. Eu gostaria que o senhor passasse para esse pessoal tão maravilhoso da fé, por gentileza. Então, em primeiro lugar, aí, para dar um cumprimento aí para o mestre Diolino e tudo mais, nossos amigos aí, os adolescentes de outrora. Então, é assim, por mais... Eu vou começar assim. Quando eu tive a ousadia, né, de colocar a capoeira dentro da USP, né, eu queria dizer para vocês que eu tive a oportunidade de um reencontro com o professor Antônio Boaventura da Silva, né, que é responsável pelas atividades, na minha época, enquanto criança, né, das apresentações de 7 de setembro no Pacaembu, entendeu? Eu sou dessa época, muito bacana, né? E quando eu chego lá, vejo assim uma pessoa sisuda, né, comprometida com todos os ideais enquanto profissional de educação física, sério, né? Foi o homem que falou assim: mostre os valores educacionais da capoeira, né? Então mostrei para ele tudo direitinho, numa boa, tranquilo. E se eu estou lá, dou graças a ele. Foi meu diretor por muitos anos, 12 anos aí, tá? E nos permitiu mostrar o valor da capoeira. Quando eu entrei lá, eu sou dessa época, que a educação física era menina num horário, menino de outro, né? E a roda da capoeira fez toda essa aproximação, né? Então foi muito bacana. E quando eu digo assim, não tem pobre tão pobre que não possa doar e rico tão rico que não tem nada para pedir, é uma realidade. Porque todos nós, enquanto profissionais da educação física, quando você estiver junto numa escola, né, particular, né, onde só tem o pessoal de uma classe mais elevada, você vai ver que tem ali alguma criança, algum adolescente pedindo algo para você que ele não encontrou em casa. O papai dá um carro novo para ele, mas não dá o sentimento de um ser humano para ele. Aí um dia ele descobre que, meu Deus do céu, não é... Eu pensava que ele era meu pai, mas meu pai é meu tio, sabe? Eu estou dizendo coisas que acontecem na vida, que a gente não sabe. Então não é o dinheiro. Então essa criatura precisa de um amparo, de uma fala. E de repente quem dá essa fala para ele, com relação a tudo isso? Um menininho que está lá embaixo. Eu digo lá no nosso projeto, né? Nós temos hoje o Lázaro, né? Está fazendo doutorado, hoje é professor na Universidade de Tocantins. Ou seja, tudo isso a gente abriu esse mundo. Aonde foi buscar, né? Aquele menino pobre de dinheiro, mas rico em querer aprender, em ser humano e tudo mais. Então é uma oportunidade muito legal de fazer isso. Nós fazemos hoje reunião de pais e mestres que muitas escolas não tem mais, entendeu? E é como eu digo assim, quando alguém está numa capoeira dando aula na escola, ele tem que realmente dar trabalhos. Um trabalho sobre o Quilombo dos Palmares na aula de capoeira, às vezes é mais bem feito do que uma professora de história pedir um trabalho dentro da própria matéria da história. Então, quando eu passo num guetozinho e vejo lá alguém, é isso que eu digo, eu sou pobre, mas eu vou ali não dar R$1 para ele, bater um papinho direitinho. E quantas coisas eu escuto. Eu levo vocês a Cracolândia e mostro profissionais da Universidade de São Paulo e outros meninos ricos que estão ali nas drogas e tudo mais. Então, todos nós podemos sim, né, chegar lá e dar um afago, né, bater um papo, uma palavra de carinho e tudo mais, para tentar reverter tudo aquilo que está acontecendo com aquele ser humano.
É muito importante, sim. A gente precisa acreditar nisso. Eu tenho muita... digo mais para vocês, em qualquer lugar que vocês quiserem me levar, vocês acham que é difícil trabalhar, eu estou ali pronto para entrar e ser acolhido e acolher tudo aquilo que a gente vê ali. Porque eu não tenho que entrar ali querendo salvar o mundo. Eu tenho que pensar que eu posso, dentro dos meus limites e tudo mais, né, preenchendo tudo aquilo que precisa ser preenchido naquele local, tentar salvar pelo menos um. E dá sim. São pessoas que precisam, às vezes, de um simples olhar, de um bom dia, de uma boa tarde. Né? Hoje nós vemos aí, está lá escrito assim, cadeira de idosos no ônibus, mas tem um jovem ali, fecha o olho, finge que está dormindo e pá. Na minha época, a gente já abria, ajudava a senhora a subir, ajudava a carregar mala e tudo mais. São coisas de um passado não muito distante, que está relacionado à nossa ancestralidade, tá? E o educar pelo movimento, que vai melhorar a qualidade de vida do mundo, de todo o nosso entorno. E é isso que falta, é eu sentir o que eu tenho que fazer pelo outro. E ao fazer pelo outro, eu não tenho que esperar que seja feito para mim. O que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Né? Senão eu vou saber, eu vou fazer porque eu vou ganhar. Não. Eu tenho que estar ali, fundamentado nos meus princípios de berço, no meu caminhar nessa jornada terrena, né? Entre os erros e acertos, tá? Que eu preciso também de me acertar em muitas coisas também, necessito de todos vocês e uns aos outros assim. Então, isso é o que eu acho, né? Todos nós podemos doar sim. Muitas vezes, no Capão Redondo, eu tenho um aluno que tem 2 tênis. Ué, por que 2? Se tem o seu amiguinho que está precisando de 1. E assim sucessivamente. Então, é nesse sentido que a gente faz essa abordagem do não tem pobre tão pobre que não tem nada para doar e rico tão rico que não tem nada para pedir. Não sei se me esclareci. Maravilha, como sempre, mestre. Uma filosofia magnífica. Aqui eu tento levar no meu cotidiano para o senhor ser sempre uma grande referência para mim. Bom, professor Marcelo, infelizmente estamos avançando no tempo. Eu queria passar a palavra aí para o senhor, depois, de repente, passar para o Vinícius e o mestre fazer as considerações finais. Infelizmente, a gente não vai dar tempo para abrir para as perguntas, mas eu estou com o contato do mestre Gladson, do contramestre Vinícius. Se vocês me permitem, vou compartilhar só aqui. Depois a gente compartilha os livros deles. Quem quiser, né, conhecer um pouco das obras, tanto a capoeira do engenho universitário como a capoeira como ferramenta psicomotora para a cidadania, estão disponíveis e vale a pena porque é grandes ferramentas para vocês trabalharem com a educação física escolar e também no treinamento desportivo por meio da capoeira. Então, passo a palavra ao professor Marcelo, depois a gente passa para os nossos convidados mais uma vez. Bom, vocês estavam falando, eu estava aqui pensando, né? Como é que pode a capoeira, um patrimônio histórico, imaterial da humanidade, ser tratada dessa forma? Por que ela ainda não entrou na academia como um todo? Se tem na FEF, se tem na USP, pelas mãos de abnegados. Nós temos lá, aqui na nossa faculdade, por conta do professor Márcio, do mestre Separada, vocês na USP. O que será que falta? O que será que nós precisamos? Nós dentro da universidade, os nossos alunos, mais futuramente dentro das escolas. O que será que ainda é preciso ser feito para ter esse reconhecimento da capoeira e ser dada a importância que ela tem, não só histórica, mas na formação dos nossos jovens? Então, é muito preocupante quando a gente ouve vocês falarem que a gente ainda precisa crescer muito. E quando vocês falam na capoeira, eu vejo na educação física, a própria educação física escolar, né, ela ainda precisa crescer muito. Ela precisa se sedimentar dentro da sociedade. O senhor Gladson falou do Boaventura. Puxa, foi buscar lá atrás, né? Esses jovens não conhecem quem foi e qual a contribuição do Boaventura para a educação física. Exatamente. O senhor falou das apresentações do Pacaembu, lembrei do Públio também, Nestor Soares Públio. O professor Públio fez aniversário, ontem teve a palestra dele, era na live, e eu estive na casa dele, lá ele mora lá perto de Atibaia, né? Isso, exatamente. Só para vocês entenderem,
Na época que nós entramos, eu sou um dos professores mais velhos do CPU, eu entrei lá em 72, né? Trabalhava de graça no DF, até ser concursado lá, né? E tudo mais. E o professor Públio, a gente dava aula de capoeira, karatê, condicionamento físico, judô, tudo onde é a sala dos professores hoje. Vai ter a comemoração de 50 anos do CPU no ano que vem e nós vamos estar juntos, né? Depois eu vou falar para vocês aí. É muito... Professor Boaventura, minha aula começava às 7, 6h30 da manhã, ele já estava lá. E às vezes a gente falava assim, puxa vida, eu acho que ele quer ver se a gente chega atrasado, coisa e tal, né? Nas nossas reuniões, assim, meus queridos, eu sou o general, vocês são os meus soldados, eu tenho que estar na frente, no caminhar para mostrar a vocês a verdade, assim, assado. Olha, tem uma... É muito contundente para aquela época, né? Nós estávamos andando assim na inauguração da pista, e aí os meninos estavam na frente, comeram banana e jogaram a casca para trás. Ele falou assim, meu jovem, por gentileza, eu sou o professor Boaventura, sou o diretor aqui. Que isso, olha ali o lixo, assim. Ah, professor, isso é esterco. Meu jovem, esterco tem na sua cabeça. Os seus pais não ensinaram assim, a vida é assim, 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 assado. É bem contundente, assim, para a época, né? Mas, nossa senhora, um absurdo, né? De bondade, de carinho também, tá? E de nos mostrar um caminho da verdade, assim, muito bacana. É verdade. Bom, eu só tenho que agradecer, Márcio, só tenho que agradecer essa aula de sabedoria, de história, de capoeira que nós tivemos. Professor Gladson, professor Vinícius, não sei se os senhores estão vendo um rapaz de máscara aí na tela. Eu não estou vendo, não. Esse rapaz é o Carlos, é um aluno nosso que trabalha na Santa Casa de Santos. Ah. Ele fugiu para um cantinho para poder assistir a palestra de vocês. Olha lá, que bacana. Carlos, parabéns. Obrigado, Carlos. A gente percebe posso falar? A gente percebe que vale a pena com gestos como esse. Posso falar sim. Ah. Fala aí, Carlos. Eu não podia perder essa oportunidade. Eu também sou capoeirista. Eu fiz 20 anos já de capoeira há muitos anos. Faço isso com meu filho. E o mais importante é que, por mais que passe anos, o capoeirista é eternamente capoeirista. Ele não precisa... Eu conheço muito capoeirista que para. Eu já fiz no passado, não sou mais. Você não deixa de ser quando você para. Porque você nunca vai parar. Cada movimento que você faz vai fazer parte da capoeira. No cair, no levantar, no jogar uma bola. Você tem que usar esse movimento do capoeirista. No instruir um aluno a cada movimento que ele fizer. Você vai aprender. E o que eu queria perguntar é que o bate-papo ele está fechado. O bate-papo está fechado. Logo, vamos colocar os nomes para poder receber certificação? Podemos, Carlos. Isso eu vou falar com vocês. Fica tranquilo. Mas parabéns pelo seu esforço, parabéns pelo seu empenho. Raquelzinha, quer falar, Raquelzinha? Falar, gente, só para... Eu estava me coçando aqui quando o professor Vinícius estava falando. Eu sou professora de dança, né, da faculdade. Tenho orgulho. Fiz capoeira há 1 ano, conheci a capoeira em 95, por aí, mas tive que abandonar por causa do balé, que batia os horários. E foi minha grande paixão, tanto que o meu TCC, não sei se o Marcelo lembra, foi com o Birajara, foi sobre capoeira na terceira idade. E, assim, com a pós, eu conheci outro lado da dança, né? Que são as danças que envolvem a capoeira. Então, o jongo, quando você falou, o samba de crioula, o maculelê, entre outras. E eu aplico isso na faculdade e eu converso muito com meus alunos dessa importância. Então, essa palestra acho que foi enriquecedora para eles entenderem o quanto é importante, né? E é a nossa história. Só que quando o Marcelo falou, o que falta, eu ainda sinto que falta muito apoio, porque na escola eu aplico a capoeira, né, bem iniciante, com todas as questões lúdicas, e a gente sofre muito preconceito. Quando eu dou um jongo, quando eu coloco aquelas músicas que tem o batuque, meu Deus do céu, então muitas mães não deixam
os alunos fazerem. E não explicam também. Daí a gente tenta dar uma palestra, só que não escutam. Então, assim, a gente faz o nosso trabalho, lógico, com quem a gente, né, com quem quer, não podemos obrigar, e mostrando sempre que tudo isso é uma manifestação cultural, que a gente não está puxando para a religião, e sim para uma manifestação cultural que é nossa, é você negar a sua raiz. E já teve várias vezes que eu já dei aula e alunos dando risada, né, com esse preconceito. Então, eu acredito que falta esse apoio, tá? Até porque quando eu já apliquei a capoeira em periferia, eu nunca me esqueço de um projeto que eu trabalhei, que eram crianças também da Vila Natal, até o Melchior falou ontem, adolescentes já, infelizmente, no mundo do crime. E eu não consegui aplicar dança com eles, até que um dia eu vi eles jogando e entrei na roda. Daí eles, opa, professora, e foi aí que eu consegui, entendeu? Dar uma aula de axé, falar sobre Daniela Mercury, falar sobre capoeira, e conseguir resgatar eles para o meu mundo. Então, realmente, a capoeira ela é um resgate, trabalha muito esse lado psicomotor, a questão da lateralidade, isso eu vi muito com os idosos, e fora a questão da socialização e os valores, né, que nem o professor Gladson falou. Você nem cumprimenta mais as pessoas, e para você entrar numa roda, você cumprimenta, você pede licença. Então, a capoeira, ela trata de tudo, né? Valores, educação, psicomotor, nossa cultura. Então, a palestra de hoje, para mim, e acredito que para todos, foi muito enriquecedora, até para a gente abrir um pouquinho a nossa mente e apoiar mais essa parte. Parabéns, professores. Continuem assim abençoados. Muito bom, muito bom. Agradecer aí os comentários de todos, agradecer aí a oportunidade que o professor Marcelo nos ofereceu em mostrar para vocês dois grandes baluartes aí da nossa cultura popular brasileira, capoeira, e também dois acadêmicos, porque estão na maior universidade da América Latina, a USP. Dizer que logo que a gente retornar para a parte presencial, a gente vai estar pensando em retornar para a nossa extensão comunitária Capoeira Escola, que a gente já atende desde 2011, fomos vencedores do prêmio Comunidade de Ação da Tribuna. É um projeto apoiado pelo professor Marcelo, onde a gente atende crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social com deficiência também na nosso campus. Então, abre o espaço para vocês, alunos, estarem fazendo pesquisa, extensão e conhecendo um pouquinho, quem sabe até se profissionalizando, como o próprio Diego, que está aí, que é egresso, e aí seguiu o projeto. Mas o nosso tempo ficou tardio. Agradeço o mestre Gladson pela disponibilidade, pelo seu saber fantástico e imensurável. Meu irmão Vinícius, que está numa fase maravilhosa aí da paternidade e é um grande educador, ao qual eu tenho muito orgulho de ser irmão e amigo. E a todos vocês que nos ouviram com muito carinho, com muita humildade, com muita simpatia. Lembrando que educação física é mais que uma profissão, é uma missão. Bom dia a todos, obrigado, professor. Agora passo a palavra para o professor Paulo, que vai ser o anfitrião da próxima palestra.